Olá, tudo bem? Seja bem-vinda à primeira aula da semana da esmaltação em gel artística. Meu nome é Yasmine Salomão, eu sou nail stylist há mais de 10 anos e eu vou te ensinar a faturar mais de R$7.000 por mês com técnicas artísticas na esmaltação em gel. A indústria da beleza não para de crescer no Brasil. Formada por cabeleireiros, manicures, pedicures, o setor abriu mais de 11 mil negócios no ano passado, número 28% maior do que em 2020 e 4,5% superior a 2021. Em apenas 2 anos, foram mais de 340 mil estabelecimentos abertos no país, que hoje tem o quarto maior mercado no mundo referente a salões de beleza. Na área da estética, que além de cabelos e unhas, compreende com cuidado como limpeza de pele, maquiagem, depilação, entre outros, os números mostram ainda mais vigor. Houve alta de 63% na quantidade de CNPJs abertos como microempreendedores. No total, são cerca de 820 mil registros, representando 7,7% de mês de todo o país. Todos esses dados mostram que o mercado de beleza está super aquecido. E digo mais, depois de passar 10 anos trabalhando nesse segmento e enfrentar diversas crises, posso afirmar que o mercado de beleza é praticamente inabalável. Nunca falta trabalho profissionais competentes. Eu mesma comecei como manicure, ganhando pouco, mas depois que aprimorei minhas técnicas, passei a faturar mais de R$7.000 por mês. Claro que isso não aconteceu da noite para o dia, mas se você é manicure e quer crescer na sua profissão, eu tenho uma ótima notícia. Meu nome é Yasmine Salomão, eu sou nail stylist há mais de 10 anos e eu vou te ensinar a faturar mais de R$7.000 por mês com técnicas artísticas de esmaltação em gel, assim como eu ensinei a Celise. A Celise foi uma das minhas primeiras alunas em cursos presenciais e ela é a prova viva que qualquer manicure pode dar um salto na carreira se dominar a técnica de esmaltação em gel. Eu já tive na pele da pessoa que faz esmaltação normal e tem essa visão, tem esse medo do alto custo de investimento que é a esmaltação em gel. Mas assim, eu sou a prova viva de que em poucos meses tem um retorno muito grande. E assim, você percebe que você não gasta tanto produto. Ele rende muito, porque é um produto de alta qualidade, uma tecnologia diferente. Então, assim, logo no início você já tem esse retorno do seu investimento e você já consegue lucro também. E foi, assim, uma virada de chave muito importante na minha vida. Assim, realmente mudou toda a minha visão e toda a minha perspectiva que eu tinha em relação a ser manicure. E nessa aula de hoje eu vou fazer com você o mesmo que eu fiz com a Celise. Eu vou te mostrar no detalhes os fundamentos de como aplicar essa técnica de esmaltação em gel, para você ficar craque e já se diferenciar de todas as manicures da sua região. Aliás, depois da aula de hoje, você não vai ser mais uma simples manicure. Você vai dar o primeiro passo para se tornar uma nail stylist, uma verdadeira artista de unhas, capaz de faturar alto com o seu trabalho. Se você está cansada de olhar na sua agenda e não ter nenhum horário marcado, de não saber as técnicas necessárias para entregar um trabalho de qualidade, de não saber vender seu serviço pelas redes sociais, de ter insegurança com relação ao seu futuro profissional, fica tranquila, porque eu também já passei por tudo isso. Eu já senti todas essas inseguranças, mas assim como eu superei todos os desafios para chegar até aqui, eu tenho certeza que você também consegue, porque eu vou te ajudar. Então fica comigo aqui nessa aula, porque eu vou te passar todos os fundamentos da minha técnica. Pode fazer qualquer manicure e faturar mais de R$7.000 por mês. Mas antes de começar o conteúdo, eu quero te falar que você está diante da maior oportunidade de crescer profissionalmente e financeiramente como nail stylist. Depois da pandemia, o mercado de beleza voltou com tudo. Eu te mostrei alguns números no começo desse vídeo e a tendência é que eles aumentem ainda mais esse ano. As mulheres querem estar ainda mais produzidas do que nunca, mas infelizmente não temos tantos profissionais capacitados que vão conseguir atender essa demanda toda. Só no meu estúdio tem 5 nail stylists e mesmo assim não conseguimos dar conta de todas as clientes que estão procurando a gente diariamente. Já dei diversos cursos presenciais para formar novos stylists, mas isso ainda é pouco se comparado ao número de mulheres que precisam desse trabalho. Por isso decidi usar a internet para ensinar as técnicas e alcançar mais pessoas, porque acredito que toda manicure pode mudar de vida, assim como eu mudei. Hoje, qualquer manicure consegue faturar mais de R$7.000 por mês com técnicas artísticas de esmaltação em gel. E eu vou provar isso para você daqui a pouco com os números. Eu faturo bem mais do que isso porque eu já estou há mais de 10 anos no mercado, mas você que está começando e ainda não tem uma lista muito extensa de clientes, pode conseguir resultados muito bons em pouquíssimo tempo. Em novembro de 2020, eu me mudei de cidade, eu morava em Birigui, vim para Rio Preto, não conhecia ninguém, eu conhecia ela, que eu tinha como referência, e não tinha
nenhuma cliente, né? Toda a minha carteira de clientes ficou em Birigui e eu comecei aqui realmente do zero, com as clientes que eu tinha, que as meninas tinham lá no estúdio. As primeiras semanas foram mais tranquilas, eu tinha uma cliente no dia, 2, e logo chegou dezembro. Né? Dezembro é um mês muito cheio. Sempre fazia a relação de quanto eu tinha ganhado na semana, né? Pra ficar organizadinho e tudo mais. E no final do mês eu fazia o fechamento do mês. Nesse período, quando eu fiz o fechamento, eu pude ver assim que o que eu tirava no mês lá em Birigui fazendo a esmaltação normal, eu tirei numa semana aqui fazendo a esmaltação em gel. E assim, eu não conseguia acreditar. Quando eu fechei o mês, que eu somei todas as semanas, eu olhei o valor, falei, acho que tá errado. Aí somei de novo. Eu somei umas 3 ou 4 vezes. Porque assim, meu faturamento foi de 800 para mais de 3.500 reais. A partir do primeiro mês, a minha carteira de clientes só foi crescendo. Hoje a gente consegue tirar aqui tranquilamente mais de 6 mil reais. É claro que depende de mês a mês. Então assim, mês de dezembro, por exemplo, que a gente tem um alto giro de clientes, a gente consegue tirar 8 mil reais e tem que aproveitar mesmo, né? Porque a mudança de vida vem com o esforço da gente e a gente quer mudança, quer ganhar, a gente tem que se esforçar e meter a cara e fazer. Viu só? Logo no primeiro mês, a Celise já conseguiu faturar mais de 4 vezes o salário que ela ganhava fazendo só a esmaltação comum. E aí você deve estar pensando, isso é impossível, não tem como, é golpe. Então, eu vou te mostrar com uma conta rápida como você pode fazer tranquilamente 7 mil reais por mês com a esmaltação em gel. Vamos supor que você cobre 20 reais para fazer a mão de uma cliente com esmaltação comum e que na média você atende 30 clientes na semana. Então, 30 vezes 20 dá 600. Em 4 semanas, no fim do mês você vai ter um faturamento de 2.400. Agora, vamos supor que com as mesmas 30 clientes você comece a usar a esmaltação em gel. O valor mínimo é na base de 60 reais por atendimento. Se você fizer 30 aplicações por semana, a 60, são 1.800. Multiplica por 4 e no fim do mês você vai faturar 7.200 reais. É importante pontuar aqui também que o esmalte em gel rende muito mais aplicações do que o comum. Então, mesmo ele sendo mais caro, no fim das contas, acaba compensando. Eu me lembro como se fosse ontem, da primeira vez que eu fiz esses cálculos todos e fiquei chocada, porque a diferença de faturamento é muito gritante. Aí você vai falar assim, Yasmine, mas a cliente não vai pagar o triplo do valor. Eu já sei. Ela vai. Sabe por quê? Porque você vai mostrar que a esmaltação em gel dura mais que a comum e não precisa ficar retocando toda semana. Gente, o que as pessoas menos têm hoje em dia é tempo. Ou seja, ela vai economizar dinheiro, tempo, os bens mais preciosos que a gente tem hoje em dia. E você, de quebra, consegue mais espaço na sua agenda para marcar novos atendimentos, para poder captar clientes novos. Olha o que as minhas clientes acham da esmaltação em gel. Foi a Yaya mesmo que me apresentou a técnica da esmaltação em gel, né? Justamente porque eu estava num período de transição, eu entrei na faculdade na área da saúde e ela falou assim, Estela, vai ser legal para você porque você vai precisar ir menos ao salão, você vai ter mais praticidade porque seu esmalte não vai desbotar, você vai estar sempre com a unha bem cuidada, né? E eu percebi que isso era um diferencial realmente porque eu ia menos ao salão, então eu perdia menos tempo do meu dia a dia. E a minha unha tava sempre impecável, todo mundo falava, né? Nossa, mas assim, durou bastante, não perdeu o brilho, né? Eu posso usar a luva, posso mexer com qualquer tipo de produto. E isso realmente era o diferencial, além do que a gente pode sair do salão e já fazer qualquer coisa, que a nossa unha já tá prontíssima pra qualquer coisa, né? Eu sempre fui muito desastrada com as minhas unhas, então logo depois que terminava, sempre borrava a unha, sempre estragava. E eu nunca conseguia deixar minhas unhas crescer. Aí depois que eu comecei, eu fiquei em choque, que logo que eu saí da maquininha já podia relar assim, não estragava nem nada. E eu mudei totalmente meu estilo das minhas unhas depois que eu comecei a fazer com você. Antes eu só conseguia colocar um pretão básico, uma coisa escura. E depois a gente foi desenvolvendo as artes, você foi me conhecendo mais, o meu estilo. E a praticidade que a esmaltação em gel traz para a mulher moderna de hoje em dia, que a gente precisa na correria, mostra, além de um autocuidado nosso, um carinho que ela traz com a gente também, então eu super recomendo. Bom demais, não é? Depois que suas clientes conhecem a esmaltação em gel, elas nunca mais vão deixar de querer e voltar para a esmaltação comum. Isso é fato, vocês acabaram de ver isso. Muitas ainda vão fazer propaganda sua e te indicar para amigas, porque é muito difícil encontrar profissionais capacitadas em esmaltação em gel. Eu mesma sofri aqui no meu estúdio para encontrar pessoas que soubessem fazer o que eu faço, porque não basta ser manicure, tem que aprender muitas técnicas, tem que se especializar. Então,
Então, se eu pudesse, eu contrataria ainda mais gente para poder atender a demanda. Mas, como eu já disse, tem uma escassez muito grande desse tipo de profissional. Graças a Deus, esse é um problema bom de se resolver, porque mostra que o setor está aquecido e que o negócio está crescendo, mas nem sempre foi assim. Eu passei por muitas dificuldades e posso falar sem medo de errar que o fato de ser nail stylist salvou a minha vida. Em 2021, eu descobri que eu estava com câncer e tive que parar de trabalhar por um tempo. Fiquei afastada por mais de 6 meses para fazer os tratamentos necessários e isso me derrubou fisicamente e psicologicamente. Entrei de certa forma em depressão, porque a gente está acostumado a trabalhar bastante e não gosta de ficar parada. E eu costumo sempre dizer que o fato de ser nail stylist me salvou por 2 motivos. Primeiro, porque graças a essa profissão eu conquistei uma segurança financeira e me possibilitou bancar o tratamento do câncer e também me manter afastado do serviço por 6 meses. Eu acho que se eu trabalhasse qualquer outro emprego comum, eu jamais teria essa condição. Segundo, porque graças aos cursos que dei ensinando as minhas técnicas artísticas de esmaltação em gel, muitas alunas começaram a me mandar mensagens de apoio, falando que eu não podia desistir, que eu tinha mudado a vida delas, da família delas. E isso trouxe para mim uma motivação muito gigante para continuar firme e acreditar que eu iria voltar o mais breve. Muitas clientes também me deram coragem e incentivo, dizendo que estavam torcendo por mim, me ajudaram de diversas formas possíveis e graças a tudo isso eu consegui hoje estar aqui para dividir isso com vocês, dividir essa força, essa motivação e falar para vocês nunca desistirem, sempre acreditarem que tudo é possível, eu sou prova viva disso. E isso é muito gratificante, sabe? Poder ajudar mulheres que às vezes não tinham perspectiva nenhuma e agora têm uma profissão que ganham mais do que muita gente com diploma de faculdade. Eu mesma queria ser médica, mas hoje, vendo meu faturamento, tenho certeza de que eu chego a faturar até mesmo que muitas médicas faturam, mas sendo uma nail stylist. E agora você também tem a possibilidade de formar como uma nail stylist, com certificação e tudo mais. Mas esse assunto eu vou falar só nas próximas aulas, por isso você precisa continuar aí me acompanhando, a gente tem muita coisa para conversar. E por falar em próximas aulas, eu quero te dar um presente agora. Eu vou dar 3 aulas online e gratuitas para você aprender os fundamentos básicos da esmaltação em gel e como se diferenciar da concorrência para faturar ainda mais. E em cada uma das aulas eu vou dar uma senha, uma palavra que você vai destravar um presente secreto no fim desse mini curso. Porém, só vai ganhar o presente secreto quem conseguir juntar as 3 palavras. E a primeira delas é unha. Anota aí em algum lugar para não esquecer. Pega o papel, pega a caneta e anota. A primeira palavra para conseguir o seu presente é unha. E nas próximas aulas eu falo as outras palavras. Então calma e foca nesse mini curso que vai valer muito a pena. Eu quero saber quem realmente está interessada nessa nova profissão, que paga mais de R$7.000 por mês. E quem ficar aqui comigo durante as 3 aulas vai conseguir essa recompensa. Isso eu garanto. Pronto, recado dado, agora vamos para a aula prática que eu vou te mostrar agora os fundamentos para fazer a perfeita esmaltação em gel. Te aguardo aqui na próxima aula prática. Oiê, pessoal! Finalmente a gente vai entrar na nossa aula prática. Agora eu vou mostrar para vocês tudo sobre como aplicar a esmaltação em gel. Vou tirar dúvidas que podem estar acontecendo aí no dia a dia de vocês e vou pontuar algumas coisas que eu acho extremamente importante para a gente poder diferenciar e entender o tipo de unha da nossa cliente. Então prestem bastante atenção, pega o caderno, pega a caneta, anotem, porque essas dicas aqui vão valer ouro e vai ajudar muito no dia a dia de vocês. Bom, primeiro ponto que a gente tem que fazer na nossa mesa é sempre organizar os nossos produtos. Por quê? Justamente para a gente não se perder na sequência deles, né? A esmaltação em gel, ela é uma técnica totalmente diferente da esmaltação comum e a gente precisa obedecer cada passo a passo. E já teve muitas alunas minhas que falaram: nossa, Iá, eu acabei finalizando a unha com a base ou eu acabei começando a unha com o top coat. Por quê? Falta de organização. Porque os vidrinhos, normalmente, eles são muito parecidos. Lógico que isso vai depender de marca para marca, mas eles tendem a ser bem parecidos um com o outro. Então é muito importante, antes de você iniciar qualquer coisa que você vai fazer, você pôr todo o material que você vai executar. Inclusive, futuramente, quando a gente for começar a executar nossas artes, a gente vai pôr os materiais aqui também, pra gente saber qual o passo a passo que a gente tem que continuar seguindo. Então, o que eu acabei de fazer aqui foi colocar na ordem os meus produtos, colocar as lixas que eu vou usar e os produtos de limpeza que eu vou usar. Tudo que tá aqui vai ser o que eu vou executar agora aqui com vocês juntos. A primeira coisa que a gente faz quando a gente vai executar a esmaltação em gel é preparar a unha natural. E é extremamente importante que esse passo a passo seja muito bem feito, gente, porque ele vai influenciar na aderência que o produto vai ter na unha da minha cliente. Então, quando
quando alguma cliente retornar para você e falar, ai, olha, o esmalte saiu, ele não durou tanto que ele tinha que durar, vocês têm que prestar atenção como vocês estão fazendo esse passo a passo. Por isso que é muito importante vocês verem como que eu faço, para vocês prestarem atenção no que vocês estão fazendo de diferente aí. Primeira coisa, eu uso uma lixa que já tá gasta, vocês estão vendo essa lixinha, ela não tá nova. Ela é uma lixa 100, significa que os dois lados dela são gramatura 100. Pode ser uma lixa de 150 também. Eu peguei essa de 100 porque ela já tá bem gasta, então ela não tá com a aderência dela de antes. O importante é vocês tomarem esse cuidado de não ser uma lixinha nova. Porque se for uma lixa nova, ela vai acabar agredindo muito a unha natural da cliente, e não é isso que a gente quer. Então é muito importante pegar uma lixinha que já tá gasta, que você já usou para fazer outros procedimentos, como alongamento, outras coisas. E antes de jogar ela fora, você vai deixar ela separadinha justamente para começar a preparar a unha natural da sua cliente. Então esse é o primeiro passo que a gente vai usar, a lixa 100. Seguido, a gente vai vir com a Buffer 180, 180. A Buffer, ela é essa lixinha que ela parece uma esponjinha, ela é mais molinha. Ela que a gente prepara a unha natural da nossa cliente, ela é extremamente importante. A outra lixinha que eu mostrei, ela é uma auxiliar, principalmente na região da cutícula, mas essa daqui que a gente vai preparar a unha toda. Separado as lixas que a gente vai usar, a gente sempre vai ter com nós os lencinhos, que são lencinhos higiênicos. Durante muitos anos eu comprei lencinhos prontos, que eu só consegui desmembrar eles. Mas nem sempre a gente tem reposição dos meus produtos. E aqui na minha cidade eu acabava não encontrando esses lencinhos que eu conseguia separar como antes. Quando teve a falta desse material, eu comecei a comprar quantidades grandes de lencinhos de toalhas descartáveis e comecei a cortar. Então aqui hoje no estúdio a gente faz dessa forma, a gente compra até um rolo bem grandão pra render mesmo e corta em pedacinhos pra gente poder estar usando, porque isso aqui a gente vai usar e vai descartar. Pra higienizar eu posso usar ou álcool 70 ou cleanser. O que é o cleanser? Ele é uma composição de álcool 70 e outros produtos químicos que vão higienizar a unha natural da cliente. O ponto mais importante é, qualquer produto que você vai higienizar, sendo um desses dois, a gente tem que esperar ele evaporar da unha da cliente para começar a aplicação da esmaltação em gel. Não adianta você encharcar a mão da cliente de produto, você vê que a unha dela ainda tá úmida, ainda tá com aquele produto depositado e já vem depositando a esmaltação que não vai aderir. Então é muito importante a gente higienizar da forma correta, sem usar excesso de produto, e depois a gente vir aplicar a esmaltação em gel com calma. Então tá aí mais um ponto que a gente tem que prestar atenção. Se sua cliente futuramente vir reclamar de qualquer problema que tenha acontecido, vocês têm que notar se vocês não estão encharcando muito de produto antes, e antes de evaporar vocês já estão aplicando o produto. Bom, finalmente vamos pro passo a passo que a gente vai precisar utilizar na esmaltação em gel. O passo a passo também vai depender muito da marca que vocês vão escolher. Então aqui eu vou mostrar pra vocês o que eu uso no meu dia a dia e vou dar um truquezinho a mais explicando que vocês têm que ficar atenta na marca que vocês vão escolher. Mas é de extrema importância que vocês obedeçam todo o passo a passo sempre da mesma marca. Então, se você escolheu a marca A, você vai utilizar a base, a cor e o top coat da marca A. Às vezes, você fala, mas eu não posso usar outras cores de outras marcas. Isso vai depender se a química for a mesma. É muito importante você comunicar, perguntar para a empresa que você está comprando se você pode utilizar com outros tipos de base e top coat. Mas a base e o top coat que você for usar, eles têm que ser da mesma marca. Não pode ficar tendo mistura de química, justamente pra gente não ter nenhum tipo de problema, principalmente na saúde da unha da cliente e depois também no seu trabalho, na questão de aderência, na questão de qualidade. Então a gente sempre vai priorizar isso aqui. Eu, no caso, hoje escolhi a Organic Nails para mostrar para vocês o passo a passo. Então, o primeiro produto vai ser a base. A função da base é extremamente importante porque ela tem a função de como se fosse uma fita dupla face. Ela vai aderir na unha natural e vai aderir no esmalte que vai vir por cima. Então ela vai criar essa ligação entre os dois produtos, por isso que é extremamente importante a gente usar uma quantidade muito pouca dela. A gente nunca vai usar nenhum produto em excesso. Diferente da esmaltação comum, que a gente está sempre acostumado a pegar aquele excesso de produto e passar justamente para dar um acabamento melhor, aqui é o inverso. Quanto menos produto, mais controle a gente vai ter na hora de aplicar a técnica e mais qualidade na duração dessa técnica a gente vai conseguir também. Uma coisa importante que eu quero pontuar, ainda nesse início, quando a gente está preparando a unha natural da cliente, já vai começar a pôr os primeiros passo a passo, é que existem produtos como esse aqui é um Protein Bond, a função dele é basicamente a mesma da base, ele vai regular o pH da unha natural da cliente e vai fazer uma camadinha oleosa ali, com função de prime também trazendo essa aderência. Por que eu tô mostrando ele para vocês? Na marca da Organic, a gente não precisa desse passo a passo, a gente pode ir direto com a base. Mas, às vezes, existem algumas clientes
que é importante a gente depositar ele só na área da cutícula. E você vai precisar de um olhar profissional para saber se aquela cliente precisa ou não de uma camadinha extra antes de tudo, antes mesmo de aplicar a base do Protein Bond. Porque existem pessoas que têm problemas de tireoide, de diabetes, uma série de problemas de saúde que podem influenciar na aderência do nosso produto na unha natural. Por isso que é importante a gente sempre conversar com a cliente, fazer uma análise de como é o organismo dela, o histórico dela, sempre estar regando ela de informações, de possibilidades que podem acontecer e testando, né? Mostrando sempre estar disposta a encontrar a melhor forma que vai aderir na unha dela. Então, por isso que hoje eu escolhi dar essa dica aqui para vocês, mostrar que sim, existem outros produtos que podem ajudar ainda mais você a trazer um resultado melhor para sua cliente. E também existem marcas que antes da gente começar com a base, vai ter o regulador de pH. O regulador de pH, ele basicamente só vai deixar a unha dela neutra, nem ácida, nem alcalina. Ele vai só neutralizar a unha dela. Ele não vai ter a função, igual esses dois produtos, da dupla face. Então, o Prime, ele já tem a função de regular e dar essa aderência extra de dupla face na unha natural da cliente. Depois que a gente aplicou a base, a gente vai vir com a cor escolhida por ela. Nesse momento, você vai mostrar para ela o seu portfólio ou o seu catálogo de cores, ela vai poder escolher e aí você vai deixar já separadinho a cor ou as cores que você for usar, se for mais de uma, na sequência para você não esquecer qual passo a passo você vai seguir. E por último, a gente vai usar sempre o Top Coat. A função do Top Coat é de extrema importância porque é ele que vai dar o selamento final da unha. Então é ele que vai trazer aquele brilho extra, aonde a pessoa vai poder executar qualquer tipo de tarefa e o esmalte não vai lascar, não vai perder a cor e o mais importante, ele não vai desbotar. Diferente do esmalte comum que acaba craquelando, pigmentando, ficando amarelado, enfim, sofrendo uma série de mudanças conforme a pessoa vai executando as tarefas do dia a dia, o Top Coat não deixa isso acontecer. Ele protege toda a unha, fazendo com que ela fique intacta até o retorno da cliente. Por isso é muito importante a gente saber como executar, a quantidade que a gente tem que aplicar de cada produto para que a sua cliente retorne com a unha perfeita e vocês possam seguir aí marcando o retorno delas com a esmaltação em gel daí em diante. Bom, agora a gente vai começar a executar todo o passo a passo para vocês verem visualmente a quantidade de produto que eu executo e a técnica que eu faço. Porque depois de tantos anos a gente fazendo a esmaltação comum, a gente cria muitos vícios. É que nem o pessoal fala, é mais fácil você começar a tirar carta quando você não sabe dirigir o carro do que quando você já sabe dirigir e você tem que ir lá na autoescola. Porque a gente cria vícios durante a nossa vida que na hora que a gente vai aprender uma técnica mais avançada, às vezes pode dificultar. Por isso que é muito importante vocês verem todo o passo a passo que eu vou aplicar aqui, desde a hora que eu pego na mão da cliente. Esse é o ponto mais importante. E as minhas alunas, quando eu dou o curso presencial, esse é o ponto que elas têm mais dificuldade, que ninguém imagina, que a técnica começa antes mesmo de ser aplicada, desde a hora que a gente vai pegar na mão da nossa cliente e pegar no nosso pincel. Então vocês fiquem atentas aí, prestem atenção e claro que tudo isso exige prática, gente. Então vocês precisam, após essa aula, pegar a pessoa aí de casa mais próxima que você tem a você e começar a aplicar. Você pode, inclusive, treinar com a esmaltação normal. Pegar na mão da cliente, a quantidade de produto que você tem que pegar certinha. Ignora o fato dele não ser em gel. O importante é você começar a se preparar como profissional para na hora que você ter os produtos, você executar da maneira correta na mão da sua cliente. Bom, chega de falatória, agora vamos para a prática junto comigo. Primeiro passo, então, a gente vai pegar a lixinha já gasta, como eu mencionei para vocês, e posicionar a mão da nossa cliente com a nossa. Diferente da esmaltação comum, que a gente não costuma fazer nada com a mão esquerda, deixar ela sempre ou segurando o vidro, meio abobada, aqui ela tem uma importância extrema, porque ela é o nosso ponto de apoio. Então, a nossa mão esquerda ela vai dar todo apoio para na hora da aplicação. Ah, Yasmin, o que é esse apoio? Desde a hora que a gente segura na mão da cliente. Vocês estão vendo aqui como eu tô segurando, eu vou segurar dedo por dedo, diferente da esmaltação comum, que às vezes a gente acaba pegando a mão inteira, enfim, a gente não tem muito padrão. Aqui a gente vai ter todo um passo a passo que a gente vai seguir. Então, eu vou segurar dedo por dedo individualmente e o meu dedão e o meu indicador sempre vão ser os meus apoios. Porque dessa forma eu sempre vou movimentar o dedo da minha cliente para me ver se tá tudo certo, se eu lixei da forma correta, se não tá faltando nada, nenhum pedacinho da unha dela. Então, ó, na hora de lixar, agora, eu sempre vou apoiar a minha mão direita na esquerda e vou executar os movimentos.
Como a nossa lixa, assim, ela vai ser só uma auxiliar aqui na área da cutícula, porque algumas pessoas têm a unha muito alcalina, muito oleosa. Então, o que acontece? Com o tempo, ela acaba eliminando mais oleosidade e o esmalte tende a levantar mais cedo. A gente vai dar uma aderência maior justamente para isso não acontecer, para a gente poder garantir que esse esmalte vai durar até os 21 dias. Então, a gente vai pegar a lixinha já gasta e vai fazer um movimento sempre para o mesmo lado, aqui na área da cutícula apenas. Vocês estão vendo que eu estou posicionando a parte arredondada da minha lixa aqui na parte arredondada da unha dela, que é na área da cutícula, é justamente para acontecer esse encaixe. Então, eu vou dividir a minha unha no meio, vou criar uma linha imaginária aqui no meio, no centro da unha, e vou executar o movimento de um lado e depois só para o outro. Eu não vou ficar fazendo o movimento de vai e vem. Por quê? O movimento de vai e vem, ele abre e fecha a cutícula, abre e fecha a cutícula. E isso causa só um desgaste na unha. Eu só quero abrir a cutícula dela justamente para a aderência ser perfeita. Então eu vou pegar aqui a lixa e vou para um lado só, bem pertinho da área da cutícula, tá vendo? Ó, abrindo a cutícula dela e agora do outro lado, ó. Sempre no único sentido. Vocês estão vendo que eu não tô fazendo esse movimento, eu só tô, ó, pra fora. Movimento pra fora, pra fora, pra fora. E pronto. Lixei aqui na área da cutícula, vou fazer isso em todas as unhas. Depois que a gente fez essa parte da área da cutícula, a gente vai para a nossa lixinha principal, que é a nossa buffer, que é essa lixinha que parece uma esponjinha, tá vendo? Do lado 180, do outro lado também gramatura de 180, e a gente vai fazer da mesma forma, a gente vai imaginar a linha no centro da unha e vai aplicar o movimento só de um único lado e depois só do outro lado. Então, eu vou dividir meu unha no meio. E vou sempre aplicar para o mesmo sentido, ó. Sempre para fora. Essa lixinha aqui é muito importante para aquelas unhas que são, que elas costumam escamar. É com essa lixinha aqui que a gente vai acabar tirando essa escamação que fica sempre nessa região da borda livre da unha, para que essa escamação não levante o meu esmalte também. Então é muito importante, antes da gente aplicar o produto, fazer uma análise da unha da cliente, ver se tem alguma pontinha escamando, tirar essa escamação com leveza com a minha buffer, para que o produto possa aderir e dificultar essa unha vir escamar futuramente de novo. Mesma coisa eu vou executando nas outras unhas. Metade no mesmo sentido. E depois a outra metade no outro sentido, sempre para fora. É muito importante, como eu falei para vocês, a mão esquerda, porque o tempo todo eu tô aqui movimentando o dedo da cliente. Então, a partir do momento que eu vou lixar esse lado aqui, com o meu dedão eu consigo, ó, expandir essa pele, essa carninha lateral do dedo, que tem muita gente que costuma vir por cima, que não tem a unha livre. Então, aqui eu vou abrir para poder pegar todo o cantinho da unha mesmo, para não ficar nenhuma área sem ter aderência e vir futuramente me trazer um problema de descolamento. Então, quando eu vou fazer o outro lado, com o meu indicador eu faço a mesma coisa, ó. Eu abro bem a unha da minha cliente para lixa encaixar certinho, ó, na parte arredondada e poder lixar toda a superfície da unha sem me trazer problemas futuros. Como que eu posso fazer a análise da unha agora e ver que ela realmente está pronta para receber o produto? Justamente quando você olha para ela e você vê que toda a parte está fosca, que não tem nenhuma parte com brilhinho. Por quê? A nossa unha natural, ela tende a ter depósito de óleos e gorduras, justamente porque no nosso dia a dia a gente põe a mão, a gente passa a mão no cabelo, enfim, toda essa oleosidade vai sendo depositada na lâmina da unha. A gente faz justamente essa limpeza com as lixas para tirar esses resíduos, para que eles não interferem na nossa aderência do produto. Então, por isso que é muito importante, depois que a gente acaba o lixamento, a gente olhar se não tem nenhum cantinho ainda brilhosinho, com aquele aspecto de hidratado, porque ele vai acabar dificultando na aderência. Depois que você olha isso e vê que tá tudo fosco, tudo lixadinho, perfeito, a gente vai para a próxima parte, que é a parte de higienização, onde eu vou pegar o meu lencinho,
Ó, novinho, limpinho. E vou pegar o meu cleanser ou meu álcool 70 para fazer a higienização da unha natural. Então eu começo aplicando, higienizando, tirando todo o pozinho que tá ali. Toda a gordura, tudo que tem de resíduo depositado nela agora vai acabar de ir embora pra gente começar a aplicar a nossa técnica. Limpa bem os cantinhos, ó, as voltinhas, para que não tenha nenhum resíduo que possa impedir a gente. Depois que eu fizer a higienização, eu vou começar apresentando para vocês aquele produtinho que eu falei, que eu mencionei no início da aula, que é o Protein Bond. Ele vai ser muito útil caso a sua cliente tenha dificuldades ou tenha um organismo que tende a expulsar o produto. Então, ele é muito importante para esse tipo de cliente e clientes que têm algum tipo de histórico de doenças, como diabetes, tireoides, uma série delas pode dificultar na aderência da esmaltação. Então, é muito importante a gente se atentar e ver que a cliente tem a necessidade, a gente aplica o produto. Ó, eu vou aplicar para vocês poderem ver. Muito pouco produto, tá vendo? Ele é um líquido mesmo. E eu vou aplicar mais aqui na área da cutícula, ó. Uma camadinha bem fininha. Sempre tomando cuidado para não encostar na pele, tá, gente? Esse primer não tem problema nenhum se ele encostar. Ele foi desenvolvido justamente para encostar na pele e não ter malefício nenhum, mas é sempre bom a gente evitar. Dessa forma, vocês conseguem ver que parte da unha dela continua fosca e aqui na área da cutícula ela já tá com um aspecto brilhosinha. Estão vendo? Justamente foi a região onde eu apliquei o produto agora. Enquanto eu aplico o produto em uma mão, eu já vou fazendo o mesmo procedimento na outra mão. Por quê? Enquanto eu tô preparando a outra mão dela e aplicando o produto, essa mão aqui ela vai tendo uma certa aderência, uma absorção nesse meu primer que eu apliquei, ou no pH, caso a marca que você for usar tem o primeiro passo como pH. Mas é muito importante você avisar para sua cliente nessa hora que agora ela não pode mais tocar nas mãos, mexer no cabelo, fechar as mãos, qualquer coisa do tipo. Ela não pode mais, a placa da unha dela está pronta para receber um produto, então ela não pode mais ter nenhum outro tipo de depósito de oleosidade, de resíduo em cima, porque senão vai vir atrapalhar a nossa técnica. Então é muito importante a gente conversar, comunicar isso para a cliente, para ela entender que a gente tem todo o cuidado para que a aderência seja melhor. E que se alguma coisa vir a acontecer futuramente, ela precisa estar consciente se ela fez alguma coisa, algum ato que acabou depositando oleosidade antes da gente aplicar o produto. Então é muito importante a gente sempre estar comunicando com a nossa cliente, explicando o porquê de cada passo a passo, porque isso também vai trazer segurança para ela. Vai ver que você tem conhecimento e que você sabe a função de cada passo a passo que você está aplicando na unha dela. Agora a gente vai aplicar a base coat, como eu falei para vocês, e ó, sempre com muito pouco produto. Vocês estão vendo aqui que no meu pincel não tem nenhum excesso. Eu limpei o máximo que eu pude dele e deixei só um pouquinho de produto, ó, que é essa parte que tá brilhosinha, justamente pra gente aplicar pouca quantidade, porque na esmaltação em gel a gente nunca vai aplicar a quantidade em excesso, senão vai te trazer problemas. Aí, o que eu disse da mão esquerda, que ela vai ser meu ponto de apoio, por quê? Eu vou apoiar o meu dedinho na minha mão esquerda e a minha mão esquerda ela vai me direcionar, ó, a unha da minha cliente, é onde eu vou conseguir movimentar e aplicar o meu esmalte o mais perfeito possível, fazendo o arco mais perfeito possível. Eu não consigo com o dedinho de apoio, não tem problema, tá bom? Vocês podem apoiar o anelar, qualquer outro dedo. O importante é vocês terem um ponto de apoio, justamente para não ficar com o pincel abobado, sabe? E acabar relando na área da cutícula. A gente justamente precisa ter apoio e precisão para que o pincel chegue o mais perto possível, sem acabar encostando na pele da cliente. Então, o que eu faço? Eu deposito meu pincel no centro, onde o excesso do produto já vai ficar aqui, e vou levar o pincel na área da cutícula para fazer o encaixe. O mais perto possível e subo. E dessa forma eu vou depositar e fazer uma lateral, ó, com o meu dedo polegar
abrindo toda a lateral aqui para pegar toda a área da unha dela. E do outro lado a mesma coisa. Ó, o meu dedo do meio agora puxa, ou o meu indicador puxa também. Justamente para acabar pegando toda a área da unha dela. E em todos os passo a passo, a gente vai selar a ponta, tá? Se eu for fazer uma unha curtinha, que essa carninha aqui acaba atrapalhando, você sempre vai com o seu dedo, ó, empurrar, auxiliar para fazer o selamento da ponta, sem encostar na pele. Mesma coisa, aplica o produto no centro, leva o pincel com cuidado, com cautela até a área da cutícula, sobe, pra gente montar o arco perfeito. Faz uma lateral e outra lateral. Sela a ponta. Vocês conseguem ver que metade da unha da cliente tá brilhosinha e metade tá fosca. Justamente essa parte brilhosa é onde a gente aplicou o prime. Ele regulou o pH dela e criou essa camada de aderência na área da cutícula, que é a principal área que a gente vai tomar cuidado para que não tenha nenhum levantamento no nosso esmalte. Depois que a gente fez isso, o produto agiu, já fez a absorção que tinha que ser feita, a gente vai aplicar o primeiro passo a passo, que é a base coat. Bem fininho o produto, tá, gente? Ó, vocês estão vendo que no meu pincel não tem excesso de produto. Não tem produto escorrendo, caindo. Então, muito pouquinho produto pra gente estar aplicando na esmaltação em gel. A minha mão esquerda sempre como um ponto de apoio. Por isso que eu deixo a palma da minha mão livre, pra minha mão direita se apoiar nela e o meu pincel não ficar voando, abobado, sabe? Eu preciso de um direcionamento bem certeiro para que eu não rele na unha, não encoste na pele da minha cliente. Então, eu tenho como ponto de apoio o mindinho, mas você pode ter qualquer um dos outros dedos, não tem problema, tá bom? Eu só preciso que vocês apoiem, comece a treinar esse ponto de apoio para ter o mais precisão possível no trabalho de vocês. Eu aplico o meu pincel no centro da unha e vou levar até a área da cutícula. Vou subindo com ele para fazer um arco perfeito, ó. Até uns 2 milímetros próximo da pele e eu subo de volta com ele, sem encostar. E assim eu vou fazer na lateral. Eu pego o meu polegar, a minha mão esquerda ela é minha auxiliar. Então eu vou pegar o meu polegar e vou abrir bem essa lateral, justamente para conseguir aplicar o produto de forma perfeita, sem encostar na pele. A mesma coisa eu faço do outro lado agora. E subo. Lembrando que em todo passo a passo a gente faz o selamento da ponta. Todos, desde a base. Então, selou a ponta, prontinho. Tá vendo? Pouca quantidade de produto, ele não vai escorrer, nem nada do tipo. Vai ficar aqui posicionado certinho até eu acabar de fazer toda a mão e levar a unha na cabine por 60 segundos para acabar secando. Depois que a gente aplicou agora o nosso primeiro passo, a base coat, a gente vai levar na cabine de LED por 60 segundos. Mas tem marcas que falam que com 30 segundos está seca. Realmente, a Organic é uma delas. Com 30 segundos, a nossa primeira camada e as outras já estarão secas completamente. Mas por prevenção, eu sempre gosto de deixar 60 segundos, porque aí não tem como dar erro, tá bom? Independente da cabine que você usa, da marca da cabine que você usa e independente da marca de esmalte. Então, para prevenir, a gente vai deixar 60 segundos e aí a gente já vai pro próximo passo a passo juntas. Segundo passo, a gente vai aplicar a cor que a nossa cliente escolheu. Então, a cor escolhida de hoje é um lilás lindão. Sempre, sempre, sempre vidrinho na mesa, tá? Nunca mais a gente vai fazer, executar o trabalho com o vidrinho na mão, porque a gente perde toda a estabilidade do nosso procedimento. A gente não quer isso. Vidrinho na mesa, a gente sempre vai tirar todo o excesso do nosso pincel, justamente porque, ó, nessa parte de cima, o produto sempre vai escorrendo. Então, a gente limpa o máximo que a gente pode e deposita a quantidade de produto certinha na ponta dele, onde a gente vai acabar aplicando na unha, mas nunca em excesso, ó. Como vocês podem ver, pouquinho produto. Vamos começar a aplicação. Posicionei minha mão de apoio, posicionei meu ponto de apoio,
Vou fazer o mesmo movimento que eu fiz quando apliquei a base, tá? Aplica no centro da unha o esmalte e vai para a área da cutícula. Sempre com 2 milímetros de distância e subo. Mesma coisa nas laterais. Na outra lateral. E vou selar a ponta em todos os passo a passo. Próximo. Pego mais um pouquinho de produto, bem pouquinho. Deposito no centro. Vou para a área da cutícula. Subo. E vou fazer a lateral. Então, agora que a nossa base tá sequinha, pronta para receber o esmalte, eu pego pouquinho produto no meu pincel, ó, sem excesso. Um lado tá bem limpinho, o outro peguei só a quantidade que eu vou usar. Vou seguir o mesmo passo a passo da base, tá? Apliquei o meu pincel no centro da unha, vou levar ele até a área da cutícula, sempre deixando 2 milímetros de distância. Subo e vou preencher as minhas laterais. Sempre movimentando o dedo da cliente para mim poder pegar todos os cantinhos, fazer toda a voltinha, ó, construindo o arco perfeito, para na hora que crescer, ele crescer bem redondinho, bem perfeito. E vou selar a ponta. Depois que a gente aplicou a primeira camada do nosso esmalte, a gente vai levar para a cabine de LED por mais 60 segundos para a gente vir aplicar a segunda camada. O procedimento da segunda camada do esmalte é exatamente o mesmo. E aí tem muita gente que me pergunta, uma camada não é suficiente? Como vocês podem ver aqui, uma camada já cobre inteirinha a unha, fica perfeita a pigmentação. Isso no caso na marca que eu estou utilizando. Mas é muito importante a segunda mão porque ela vai dar toda a parte de acabamento. A gente vai chegar próximo à área da cutícula, daquela unha que faltou e ficou mais distante, preencher o cantinho que faltou, preencher a borda livre que às vezes faltou. Então, nessa parte aqui é onde você vai conseguir ajustar todo o cantinho que faltou você preencher, por isso que ela é muito importante. E a gente vai continuar utilizando muito pouquinho produto. Aqui no meu pincel tem muito pouco produto, justamente pra gente só dar essa camada extra, fazendo todo o acabamento da nossa unha. Como se fosse definitivamente uma tela. A gente vai acabar preenchendo tudo aquilo que falta. Então, sem excesso de produto, eu vou aplicar da mesma forma no centro da unha, vou elevar até a área da cutícula, sempre auxiliando com os meus dedos, ó, afastando a minha pele, para que eu chegue mais perto possível para preencher o meu esmalte e fazer o desenho do arco perfeito. E subo. E vou preencher uma lateral e a outra lateral. Selo a pontinha. Sempre em todo passo a passo eu vou selar as pontas. A gente vai fazer agora a mesma coisa que a gente fez no passo anterior. Muito pouquinho produto depositado no meu pincel, vou aplicar no centro,
levar na área da cutícula e auxiliar com os meus dedos, ó. Vou empurrar bastante para que o meu pincel chegue o mais próximo possível, sem encostar na pele. Fazendo o arco perfeito para ele crescer com a estética perfeita. E vou para as laterais. Lembrando, sem esquecer sempre que a gente vai selar as pontinhas em todo, passo a passo. Depois que a gente aplica a segunda camada em todos os dedos, é muito importante a gente voltar conferindo, vendo se não escorreu nem um pouquinho. Caso tenha escorrido algum cantinho, você pega um palito seco, sem nada, e limpa, tira só aquela gotinha que encostou, tá bom? E também se faltou algum cantinho, conferindo se faltou algum cantinho. Se tiver tudo certo, a gente vai pôr na nossa cabine de LED mais uma vez, pode pôr lá, por mais 60 segundos e para a parte final, para finalizar a perfeita esmaltação em gel. Chegamos na etapa final, onde a gente vai passar o top coat, lembrando que ele é muito importante, gente. É ele que vai dar toda a proteção para nossa unha, fazer todo o selamento dela para que o esmalte fique impecável. Agora eu vou aplicar ali para vocês poderem ver a quantidade certinha que a gente tem que usar e vamos finalizar a nossa técnica de esmaltação em gel básica, para que a gente saia desse nível e comece a executar nossas artes juntas. Então agora, para finalizar, a gente vai aplicar o top coat, ó. Sempre pouco produto, um lado do meu pincel tá limpinho, o outro tá com a quantidade certinha, porque o top coat e a base a gente tem que tomar muito cuidado porque eles são transparentes. E a chance deles escorrerem é muito grande se você pegar excesso de produto e não executar da forma correta com o movimento. Por isso que é muito importante minha mão de apoio, o meu ponto de apoio e eu aplicar com a maior precisão possível justamente para ele acabar não escorrendo nas minhas laterais. Então eu vou para a área da cutícula, subo e vou fazer uma lateral e a outra lateral. E é muito importante a gente fazer o movimento correto justamente para garantir que todos os cantinhos da unha vão ficar protegidos, porque já que ele é incolor, diferente da cor que a gente consegue ver certinho aonde a gente passou e onde a gente não passou, o top coat a gente não consegue ver. Então é muito importante a gente fazer a movimentação correta para não deixar nenhum cantinho sem. E lembrando que todo passo a passo a gente sela e que nesse é de extrema importância. A gente não pode esquecer de selar na última camada da unha. Top coat aplicado, volto fazendo a conferência, vendo se não escorreu nada, se não faltou nenhuma unha, se eu não esqueci de selar nenhuma unha também. E vou levar a mão da cliente por mais 60 segundos na cabine pra gente finalizar o nosso processo. Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês como ficou a nossa esmaltação em gel. Unhas secas e finalizadas. No caso da Organic Nails, que é a marca que eu escolhi hoje, aqui pra mostrar pra vocês, a gente não precisa passar nenhum tipo de produto pra tirar aquela goma pegajosa, sabe? Mas existem muitas marcas que ainda têm essa necessidade, por isso que é muito importante você saber com qual marca você vai trabalhar e o passo a passo certinho. No caso da Organic, ele é um esmalte híbrido. O que isso significa? Que a partir do momento que ele acontece a secagem total do produto, ele não tem nenhuma gomagem aqui em cima, ele vai sair completamente seco. Mas mesmo ele sendo completamente seco, a gente faz a parte da higienização final da unha da nossa cliente, porque se tiver algum resíduo ou qualquer coisa do tipo, a gente vai remover agora. Então eu pego o meu cleanser ou álcool 70 com um novo lencinho e vou acabar limpando, higienizando todas as unhas, uma por uma, passando em cima. E para finalizar, é muito importante que a gente use algum produtinho que hidrate a unha, principalmente a parte de olhos, para que essa cutícula não fique ressecada, para que a gente possa cuidar dela também. É muito importante você orientar a sua cliente também disso, que ela pode estar fazendo esse procedimento em casa, porque dessa forma não vai ter necessidade dela tirar a cutícula toda semana, cada vez ela vai ter menos cutícula, a gente vai começar a cuidar da saúde da unha dela, para que ela se incomode cada vez menos, porque isso é uma questão que muitas vão perguntar para vocês. Ah, mas eu gosto de voltar toda semana porque eu gosto de tirar a cutícula toda semana. A gente deixa ela à vontade, a gente deixa aberto, se ela quiser retornar na próxima semana, o esmalte vai estar impecável, a gente só vai remover a cutícula ao redor e tá tudo certo. Mas não vai ter essa necessidade, porque justamente o esmalte vai estar tão impecável que ela vai falar, nossa, pra que eu vou voltar
sem perder meu tempo, sendo que minha unha tá inteira ainda. Então, de que forma ela consegue cuidar em casa? Hidratando essa cutícula. Isso vai ajudar você, profissional, a ter cada vez menos trabalho e vai trazer um conforto muito grande para sua cliente dela não se importar com a estética dessa cutícula ressecada, quebradiça, de estar sempre hidratando e cuidando dela. Então, a gente pega um olhinho hidratante e aplica sempre na área da cutícula, faz uma massagem, hidratando toda essa pele que está ao redor. Feito isso, a sua cliente está pronta, livre, leve e solta para voltar para casa ou para executar qualquer tarefa do dia a dia, porque a unha dela está extremamente seca. Então ela não tem perigo em ir para academia, perigo em cuidar dos filhos, perigo em executar qualquer tipo de trabalho, seja em casa, seja na área profissional. Então a partir desse momento, a sua cliente está livre e é muito importante que na hora que você acaba de fazer o atendimento, você já marque o retorno para que a sua agenda não vire uma bagunça e você e ela saibam que tem esse compromisso sempre marcado uma vez por mês juntas, para estar cuidando dessa unha e da saúde dela. Vocês devem estar se perguntando aí, mas você mostrou uma esmaltação em gel normal e a gente não está aqui para isso, a gente está aqui para executar a arte, para agregar no nosso trabalho. Mas a gente tem que executar a base de forma perfeita para que a gente possa aplicar em cima de uma unha como essa qualquer tipo de arte. Então, se você está aí ansiosa, se perguntando, cadê as artes? Elas estão por vir agora, nas próximas aulas que a gente vai aprender juntas. Mas o meu maior desejo é que essa aula tenha sido o mais esclarecedor possível para você se atentar em todos os pontos, no preparo da unha natural, nos cantinhos que a gente tem que executar, a forma como a gente pega a mão do nosso cliente, para que agora, na hora de executar a arte, você já esteja com todas as dúvidas esclarecidas na base da unha, que é o ponto principal. Porque em cima disso aqui, a gente vai conseguir executar tudo que a gente quiser. E aí, pessoal, viu que com as dicas que eu dei, essa técnica se tornou muito mais fácil? Imagina as próximas ainda que estão por vir, que a gente vai entrar com intensidade na parte artística. Eu tenho muitas dicas para agregar aí para vocês e quebrar qualquer tipo de preconceito que você tenha com eu não vou conseguir, eu não dou conta, eu nunca desenhei. Não. Aqui não vai acontecer mais isso. E o melhor de tudo é que na próxima aula eu vou começar a te ensinar como usar a esmaltação em gel para se diferenciar da concorrência e faturar ainda mais. Vai começar a nossa pequena introdução no mundo das artes. Eu vou mostrar o poder que as redes sociais têm no seu negócio e como elas podem alavancar seus resultados de maneira muito mais rápida. Eu também vou fazer outro exercício prático para te mostrar quais designs aplicar no início da sua carreira, para surpreender as suas clientes, mesmo que com coisa simples, sabe? Aquela coisa da cereja do bolo, do diferencial. É isso que a gente vai fazer, mesmo com coisas práticas e rápidas. Isso é capaz. Eu vou te mostrar como investir pouco em esmalte e materiais e mesmo assim conseguir resultados expressivos, faturando bem mais do que uma manicure convencional. E também vou te passar a próxima senha para você destravar o seu presente secreto no final desse mini curso gratuito. Não esqueça disso. Então fique atenta, não perca a próxima aula, porque tenho certeza que você vai estar no caminho certo para se tornar uma nail stylist de sucesso, faturando mais de R$7.000 por mês com técnicas de esmaltação em gel. Importante, gente, se você ter alguma dúvida ou quiser saber mais sobre alguma coisa que eu falei aqui, manda mensagem no meu Instagram, @YasmineNailStylist. Deixa comentário, dê sugestões, porque só assim eu e minha equipe podemos preparar o melhor conteúdo para você sempre. Muito obrigada pelo seu tempo e nos vemos na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.